Você já deve ter lido o Salmo 91, o primeiro versículo, tá certo? Você pode ler, você pode repetir comigo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Este é um salmo conhecido, é um salmo que fala sobre se esconder à sombra do Altíssimo de Deus. Alguns eruditos, eles dizem que esse salmo foi escrito por Moisés, quando Moisés ele estava em grandes tribulações, quando Moisés levava o povo, conduzia o povo até a terra prometida. Outros já dizem que quem escreveu esse salmo foi o salmista e rei Davi. Na verdade, não há como precisar, mas não importa, o importante não é saber quem escreveu, qual é a sua fonte. O importante é saber que este salmo é um salmo de sabedoria, e este salmo ele nos traz uma meditação sobre Deus, e ele nos traz uma meditação sobre como ele protege os seus, como Deus é fiel, como ele protege os seus servos. E se nós podemos resumir o Salmo 91, nós resumiríamos o Salmo 91 nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós poderíamos resumir o Salmo 91 em Romanos 8, versículo 31. Se Deus está conosco, se Deus é por nós, se Deus é o nosso protetor, é o nosso cuidador, se Ele está conosco, quem será contra nós? Então, irmãos, estar à sombra de Deus, estar à sombra, essa expressão estar à sombra, irmãos, ela pode ter três conotações. Ela pode ter a conotação de comodismo, daquele que só quer saber de estar à sombra de alguém, dependente de alguém, ou alguém que não tem iniciativa nenhuma. Mas tem uma outra conotação, que é quando você está muito cansado, caminhando num lugar, você encontra uma sombra e você então se encosta debaixo daqueles galhos onde dá sombra para você descansar e sair um pouquinho do calor do sol. Mas tem uma terceira conotação, é quando nós estamos à sombra, ou seja, na direção de alguém. E é dentro desse terceiro contexto que eu queria meditar nesta noite. É quando eu estou à sombra do Onipotente, e não apenas descansando à sombra do Onipotente, mas estando trabalhando a serviço de Deus, ou seja, tendo o seu comando. Ele está sobre nós, não apenas fazendo sombra, mas nos direcionando. E eu quero destacar um personagem bíblico, é um exemplo de alguém que andou à sombra do Onipotente Deus. Um personagem que a Bíblia fala pouco sobre este homem, mas muito ele fez por estar à sombra do Onipotente. E eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre Bezalel. Eu quero falar um pouquinho sobre este homem que não tem assim uma biografia extensa, mas o que este homem fez, apesar de pouco se falar dele, nos mostra como
nós podemos andar à sombra do nosso Deus. Eu quero ler o texto que fala sobre este homem. Êxodo 31, versículos 1 a 5. Êxodo capítulo 31, versículos 1 ao versículo 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o labor. Queridos, a Bíblia não diz muito sobre quem foi Bezalel, muito menos fornece detalhes biográficos sobre a sua vida. O que a Bíblia fala, o relato que o livro de Êxodo fala a respeito deste homem, é que ele era filho de Uri e que pertencia à tribo de Judá. Ou seja, Uri, que era filho de Ur. Possivelmente Bezalel, ele foi neto de Ur, aquele auxiliar de Moisés, que sustentou os seus braços, os braços do legislador hebreu, juntamente com Arão. Se você não sabe, o texto se encontra em Êxodo 17, versos 8 a 12. O povo de Deus estava lutando contra os amalequitas e pelejou contra Israel em Refidim. Então Moisés chama Josué e diz: Josué, separa homens valentes, e saia na batalha contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o monte, sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Aquela mesma vara que ele separou, tocou, e o mar vermelho, e o mar se separou e abriu. A mesma vara que tocou uma rocha e saiu água. A mesma vara que tocou o rio, e aquele rio se tornou um rio de sangue. Aquela vara que Deus entregou a Moisés como símbolo da presença de Deus. O poder não estava na vara, o poder estava no poder de Deus que aquela vara representava. Então Moisés diz: Josué, vai à luta, que amanhã de manhã, eu estarei lá no cume do outeiro, estarei com a vara de Deus na minha mão. E Josué então fez como Moisés havia lhe dito, e foi a peleja contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur, aí entra Ur, o avô de Bezalel. Então ele já tinha pedigree, se assim podemos dizer, né? Ele tinha uma família, ele tinha alguém na família que sabia o que era servir a Deus. E aconteceu, irmãos, que todas as vezes que Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele cansava e a sua mão abaixava, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés ficavam pesadas, por isso Ur, juntamente com Arão, Ur juntamente com Arão, pegaram uma pedra para Moisés se assentar, e enquanto o povo lutava, esses dois seguravam a mão de Moisés, para que o povo pudesse prevalecer na batalha. Então, irmãos, possivelmente esse Bezalel,
Ele era neto de Ur, que juntamente com Arão sustentaram a mão de Moisés enquanto o povo lutava contra Amaleque. O nome Bezalel é um nome aramaico e significa na sombra de Deus. É um nome que já tem o seu significado, na sombra de Deus. Quem era este homem? Ele era um artesão, ele era um artista, e este homem, ele entrou na história por ter descansado à sombra de Deus. Viveu nos tempos de Moisés, enquanto o povo ainda estava no deserto. E ele é um exemplo de como nós, irmãos, precisamos colocar o nosso talento, os nossos dons a serviço do Senhor. Ao longo da minha vida ministerial, ao longo da vida em que Deus me chamou para pregar a sua palavra, eu tenho encontrado muitos homens e mulheres que recebem dons de Deus e têm aplicado esses dons a serviço de Deus. Mas também eu tenho visto muitos a quem Deus tem dado dons, talentos, que simplesmente jogam no lixo todo o dom e a sabedoria que Deus lhe deu. Usam o seu dom com muita habilidade fora do trabalho da igreja. Usa o seu dom, usa a sua habilidade no trabalho, na escola, em todos os lugares. Mas quando se trata em colocar os dons a serviço da comunidade, do reino de Deus, são um zero à esquerda. São ótimos profissionais no seu trabalho, na sua empresa, mas são péssimos cristãos. São péssimos cristãos que não se colocam à sombra de Deus. Deixa eu colocar uma coisa para vocês que estão me ouvindo aqui nesta noite. Deus deu a cada um de nós dons e talentos. O que é que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? O que é que você tem feito com o talento que você tem? Não é só para usar lá fora. Que bom que você usa lá fora. Mas os dons e talento que Deus te deu é para usar a serviço do Senhor. Eu acho que é tempo de você pensar sobre isso. Essa pandemia, ela veio, como o David sempre diz, né, ser um divisor de águas. Muitos gostaram da pandemia, porque não precisam mais vir à igreja. Eu quero só saber como é que vai ser quando a pandemia acabar e não houver nenhuma morte mais por Covid, né, quando isso tudo acabar, se voltarão ou simplesmente apostatarão da sua fé. Eu fico triste, irmãos, né, em falar isto, em ouvir isto, em ouvir de pessoas dizendo: eu não preciso de Deus, eu posso cultuar a Deus na minha casa. Você em casa não é igreja, em casa você não tem comunhão, em casa você não coloca os seus dons a serviço do Senhor, em casa você simplesmente coloca o seu pijama, a sua roupa comum para assistir o culto, se é que assiste. Diferentemente de Bezalel, este homem, ele estava preocupado, não apenas em ouvir a voz de Deus, mas colocar o seu dom, o seu talento nas mãos de Deus. Ele era um artesão, ele era um artista, ele era alguém que sabia manusear bem uma ferramenta. E o texto diz que este homem tinha algumas virtudes. E essas virtudes, quem sabe, queridos, podem também nos ajudar a entender o propósito de Deus para nós. Não apenas aos domingos, mas durante toda a nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo na vida deste homem, e no texto que eu li, é que ele foi escolhido por Deus.
assim como eu e assim como você também. Então, deixa eu te dizer uma coisa, já passou da hora de nós sairmos do comodismo, irmãos. Colocar o nosso dom, o nosso talento a serviço do Senhor. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e disse: eu quero que você saia de onde você está. Eu escolhi você para que vá e dê fruto. Eu escolhi você para que coloque o seu dom, o seu talento a meu serviço, a serviço do reino. E o versículo 2 do texto que nós lemos diz: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Observe, irmãos, que há alguns detalhes na vida deste homem, sobre este homem. A primeira coisa é que Deus o chamou. Não foi ele que escolheu a Deus, foi Deus quem o escolheu. E deixa eu te dizer uma coisa: se você acha que é você que escolheu Deus, não foi, meu irmão, não foi. Deus é quem nos escolhe, é Deus que nos escolhe. E quantas vezes nós decepcionamos Deus, porque aquilo que Ele espera que nós façamos, nós não fazemos. E a primeira coisa que eu observo neste homem é que ele teve um chamado especial. Eu que escolhi Bezalel. A segunda coisa que a respeito deste homem é que eu conheço a sua família. Eu conheço a sua família. O pai dele é Uri e o avô dele é Ur. E ele é da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá. Então eu conheço não apenas ele, mas eu conheço a sua família. É uma família de servos. É uma família de homens que estavam sempre dispostos a obedecer e a servir ao reino de Deus. E aí cabe uma reflexão, queridos irmãos. A nossa família reflete Jesus Cristo nas suas atitudes. Deus escolheu famílias, mas Deus escolheu um homem para que ele pudesse trabalhar no tabernáculo, para que ele pudesse cuidar das peças, dos utensílios do tabernáculo. Então Deus escolhe as pessoas para trabalhar, não é para ficar de braços cruzados. Se nós quisermos, irmãos, nós temos tanto, mas tanto por fazer na igreja. Não fazemos mais porque muitos descansam não na sombra de Deus, mas descansam no comodismo, na preguiça. Deixa que outros façam por ele aquilo que ele deveria fazer. No caso de Bezalel, foi Deus quem o escolheu. A segunda virtude que eu vejo neste homem é que ele foi capacitado, não por si próprio, mas foi Deus quem o capacitou. O versículo 3 diz: eu o enchi do Espírito de Deus. Fui eu quem coloquei o Espírito nele, um espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de ciência em todo o seu trabalho. Deus olhou para aquele homem e disse: você é um artesão, você manuseia bem a arte. De onde você acha que você recebeu todas essas habilidades? Todas essas habilidades você recebeu, essa capacitação de Deus. E Bezalel, ele foi um homem simples, um homem trabalhador, que escolhido pelo próprio Deus para produzir peças importantes
que fariam parte do mobiliário do tabernáculo. E o tabernáculo do Antigo Testamento representava o local aonde a presença de Deus estava, irmãos. Então era um privilégio poder servir ao Senhor. Então, queridos, o texto que nós lemos diz que este homem, ele foi escolhido, um artesão, e Deus o capacitou. Então a minha capacitação não vem de mim mesmo, da minha sabedoria, mas é Deus quem me capacita, é Deus quem me escolhe, é Ele que coloca na minha mente, no meu coração e nas mãos a habilidade para trabalhar com ferro, com a prata, com ouro, com latão, com madeira, fazer entalhes. Sabe, irmãos, eu penso que Deus tem capacitado tantas pessoas, e essas pessoas não conseguem entender que essa capacitação vem de Deus, e elas se acham a tal, acham que elas são suficientes em si mesmo. Como Deus disse a Moisés: fui eu que enchi este homem de habilidade, do meu espírito, de inteligência, de conhecimento, em toda a área da arte, mas eu o escolhi e eu capacitei para que ele pudesse trabalhar na minha casa. Eu capacitei para trabalhar na minha casa, para fazer os utensílios do meu tabernáculo, aonde a minha presença se faz, aonde eu me faço presente. E mais, irmãos, ele foi escolhido por Deus, ele foi capacitado por Deus, e em terceiro lugar, ele recebeu de Deus todo projeto que ele deveria fazer. O versículo 4 e o versículo 5 diz que ele recebeu o espírito de sabedoria, de inteligência, de manusear a prata, o ouro, pedra, madeira. Para quê? Para elaborar projetos. Trabalhar em ouro, trabalhar em prata e em cobre, em lapidar pedras para engastar, ou seja, detalhes para engastar pedras, daquelas amarrações, Josué, que você faz em construção, engastamento. Pedras, lapidação de pedras preciosas para entalhes na madeira ou de madeira. Então, quando Deus chamou aquele homem Bezalel, capacitou aquele homem, escolheu aquele homem, deu habilidades àquele homem e deu o projeto para ele: você vai trabalhar nas peças do meu tabernáculo e você vai elaborar projetos. Então, quando nós estamos trabalhando para a obra do Senhor, você está cumprindo uma ordem de Deus. Você que trabalhou durante esses 4 anos no mutirão aqui da igreja, você que trabalhou em tantas áreas aqui dentro da igreja, não no mutirão, mas aqui dentro também, você foi um artífice de Deus. Deus usou você para poder fazer aquilo que Ele quisesse que você fizesse. Essa sabedoria e esse conhecimento tinha por finalidade inventar obras artísticas, trabalhando com ouro, prata, bronze, lapidando pedras preciosas e fazendo entalhes na madeiras. Irmãos, quais são as principais virtudes deste homem? Uma das suas principais virtudes foi sabedoria, mas não era mérito de estudo, não era por causa de
preparação acadêmica, mas era o resultado obtido por meio da presença do Espírito de Deus em sua vida. Deus escolheu Bezalel e o próprio Deus o capacitou para o cumprimento do seu chamado. Êxodo capítulo 38, versículo 22, o texto diz: fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Deus deu a Moisés todos os detalhes de como aquelas peças deveriam ser construídas. E usou quem? Bezalel. Usou também Bezalel. Ainda nesta passagem, Moisés, ele diz para Bezalel o que Deus mandou que ele fizesse, pois foi a Moisés que Deus deu a direção e o dever de repassar ao fiel trabalhador o que haveria de fazer. Moisés, ele era o receptor, ele recebia a mensagem de Deus e repassava para Bezalel, que não apenas fazia, mas também ensinava o seu ofício a outras pessoas que o ajudavam nesta tarefa. Aquele homem, Bezalel, em tudo ele foi fiel, comprometido com tudo aquilo, com toda a obra entregue em suas mãos. Tudo que foi entregue em suas mãos para fazer, ele fez com muita alegria, com muita galhardia, porque ele entendeu que ele não estava fazendo uma obra para homem nenhum, mas ele estava trabalhando para o Senhor. Ah, irmãos, se nós entendêssemos isto, nós sairíamos do banco da acomodação e dedicaríamos tudo aquilo que Deus tem nos dado, todo o nosso talento, a serviço do Senhor, sendo obediente, cumprindo as tarefas e cumprindo o que Deus tem dito que nós deveríamos fazer. E este homem se dispôs no coração a ensinar outras pessoas esta habilidade. Ao longo desses 4 anos, Josué também ajudou muitos aí na habilidade de assentar tijolos. Não é, Wellington? Batista, Wellington e outras pessoas aprenderam a assentar tijolo. Pode não ser o profissional da qualidade de Josué, mas ensinou, né, Josué? Esses 4 anos, eles tiveram um grande professor. Mas Bezalel também, ele se dispôs a ensinar outros. Êxodo 35, versículo 34, olha o que está escrito aqui. Também lhes dispôs o coração para ensinar outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então este homem, ele não foi egoísta, ele sabia que ele precisava de ajudantes, ele sabia que ele precisava passar a sua habilidade, ensinar para outros, para que o tabernáculo do Deus vivo e poderoso pudesse estar completamente bonito, belo, com todos os utensílios que Deus disse a Moisés que o tabernáculo precisava ter. Este homem, ao receber as habilidades do Espírito de Deus, também recebeu a responsabilidade de ser a solução na vida dos outros através do ensino. Ou seja, o que recebeu, o dom que recebeu, as instruções que ele receberam, não era para servir somente a si ou a si mesmo, mas servir a Deus e também servir ao próximo. É isso, irmãos, que Deus deseja da sua igreja. Como que eu vou ser igreja em casa? Como eu vou ensinar alguém em casa?
Como eu vou discipular em casa? Eu não sou igreja em casa. Eu preciso entender que eu sou chamado por Deus. Eu preciso entender que Deus me dotou de habilidades. Eu preciso entender que Deus me convidou, me chamou, me determinou para esse serviço, para que eu pudesse usar os meus dons e meus talentos na casa de Deus. Conseguiram entender isto? Este homem entendeu isto. Pouco se fala deste homem, mas muito se aprende deste homem. Ele entendeu que as habilidades que ele havia recebido é para ser usado no templo do Senhor, para ajudar outras pessoas, para ensinar outras pessoas. Aí, irmãos, cabe uma reflexão. Tudo aquilo que Deus tem nos chamado, a habilidade, os dons que Deus tem nos dado, eu tenho usado no reino de Deus, eu tenho usado em benefício da minha comunidade, da igreja a qual eu faço parte. Eu tenho usado a minha habilidade para ser bênção na vida daqueles que estão à minha volta, no município que eu moro, os meus vizinhos. Eu tenho ensinado outras pessoas, eu tenho discipulado outras pessoas, eu tenho repassado para outras pessoas aquilo que eu tenho aprendido. Bezalel, ele passou, ele ensinou, ele entendeu. Obrigado, Wellington. Qual é a lição prática de tudo aquilo que nós já falamos até aqui? A lição prática, queridos, é que nós somos chamados por Deus para cumprir o propósito dele, não nosso. Nós achamos que o propósito a ser definido e trabalhado é o meu propósito, é o seu propósito. Não. A lição que eu aprendo com este homem é que nós somos chamados por Deus. Temos um chamado muito especial para cumprirmos o propósito de Deus em nós e na vida da comunidade a que eu pertenço, a igreja a que eu pertenço e as pessoas que estão à minha volta, e a capacitar outras pessoas. Uma outra lição que nós podemos aprender com este homem é que receber algum dom não nos torna independentes, irmãos. Não nos torna independentes dos nossos líderes ou do próprio Deus. Mas receber um dom de Deus deve trazer sobre nós um compromisso, uma responsabilidade de servir a Deus em primeiro lugar e ao próximo com aquilo que recebemos de Deus. Há muitos crentes que recebem a graça de Deus, há muitos crentes que recebem o dom de Deus, mas guarda somente para si. Qual é o proveito? Qual é o proveito? Nenhum. Meu irmão, nenhum. Se Deus te capacitou, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu sabedoria, se Deus te deu o dom de trabalhar em artes manuais ou qualquer outra coisa, seja como Josué entijolando, construindo uma casa, ou como Tiago, soldador, ou como o Elber, um bombeiro, na informática, seja o que for, meu irmão, pegue tudo isso e coloque a serviço do Senhor. Você é professor, ensine. Você é contador, ajude a sua igreja nesta área. Você é engenheiro, ajude os projetos da sua igreja. Você é advogado, ajude aqueles que necessitam de uma ajuda na área legal.
Você é dentista? Ajude aquele menos favorecido. Você é um médico? Ajude a sua comunidade naqueles que não podem pagar uma consulta. Meu irmão, Deus não te deu nenhum dom, ou Deus não te deu dom para que você pudesse esconder e usar para benefício próprio. Deus te deu dom para usar em benefício da sua comunidade. Entendeu isto? Bezalel entendeu. E quando eu recebo um dom, isso não me faz independente de Deus. Quando eu recebo um dom, isso se torna num compromisso e uma grande responsabilidade de servir ao próximo com aquilo que recebemos de Deus. Tantas coisas, irmãos, estão por fazer na igreja porque pessoas que poderiam fazer não fazem. Aí temos que pagar alguém para fazer algo que eu posso fazer, que é o meu dom. Pense sobre isto. Bezalel, um homem que é pouco citado na Bíblia, cujo resultado do seu trabalho e compromisso com Deus, até hoje, são lembrados como exemplo de fé e prática. Não basta ter fé, tem que praticar aquilo que você diz que você professa. Entenda mais uma vez, foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos capacitou, e Deus diz exatamente o que eu preciso fazer. Se eu não faço, é porque eu tapo os meus ouvidos, para que eu não ouça o que Deus quer que eu faça. Eu quero terminar a minha palavra nesta noite, dizendo a cada um dos irmãos que estão aqui presentes e nos assistindo através da internet, que Deus nos capacite, nos dê mente espiritual, ouvidos espirituais, olhos espirituais, para que possamos entender o nosso compromisso com Ele em primeiro lugar. Eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com o meu próximo, e eu tenho um compromisso com a igreja a qual eu pertenço. Eu tenho um compromisso com a igreja a qual eu pertenço. Ah, pastor, mas eu não faço falta. Essa é uma expressão do diabo para deixar você em casa, para deixar você de braços cruzados, para deixar você sem fazer nada, ser, infelizmente, um crente inútil. E é isso que o diabo quer, crente inútil. Mas o que Deus quer são crentes úteis, são crentes que prestam serviço primeiro a Ele, ao próximo e à sua igreja. Que Deus nos abençoe e que, como Bezalel, nós possamos entender o nosso ministério dentro da comunidade a qual eu estou inserido. Pode ser que eu esteja falando nesta noite não a membros da minha igreja, minha não, de Jesus Cristo que eu pastoreio. Talvez eu esteja falando a pessoas que não têm uma igreja a qual servir. Talvez alguém intitulado, como dizem muito hoje, desigrejados. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Procure uma igreja já, urgente. Pare com essa desculpa de dizer que igreja tem pecado, que igreja tem isso, tem aquilo. Isso tem em todo lugar. Igreja não é diferente. O diferencial é que aqui nós ouvimos a palavra de Deus. O diferencial é que aqui eu posso mudar a minha vida. O diferencial aqui é que aqui o Espírito Santo pode tocar a minha vida e eu possa mudar o meu comportamento com relação à vontade de Deus para mim. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que nessa noite você possa reafirmar um compromisso com Deus e coloque o seu dom a serviço do Senhor, seja qual for,
Pode nos procurar, pastor, eu tenho o dom disto, o que eu posso ajudar na igreja? Me procure que eu vou direcionar você a algum ministério. Mas não seja alguém inútil, seja útil na obra do Senhor, porque é isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de nós, como igreja do Senhor. Amém?